E se eu te dissesse que tudo o que você vê, toca e acredita ser real não passa de uma ilusão construída por sua própria consciência? O chão sob seus pés, o corpo que você habita, até mesmo o tempo que você sente passar, tudo isso pode ser apenas uma projeção, uma simulação perceptual daquilo que chamamos de realidade. Essa afirmação não vem de um mestre espiritual, mas de físicos renomados, como Federico Faggin, o homem que criou o microprocessador e que hoje afirma: a realidade não é física. O que ele descobriu após décadas de estudo é tão chocante, tão contraintuitivo, que desafia séculos de ciência tradicional. Afinal, como algo que você pode segurar com as mãos pode não ser físico? Como a base do universo pode não ser feita de átomos, mas de informação? Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode desmontar tudo o que você acredita sobre o mundo e sobre si mesmo. Estamos prestes a cruzar um limite onde ciência, espiritualidade e consciência colapsam em uma única verdade, a de que você não é um observador no universo. Você é o próprio universo se observando. Durante séculos, a física clássica nos ensinou que a realidade é composta por partículas sólidas e objetos mensuráveis, interagindo por meio de leis fixas e previsíveis. No entanto, essa visão mecanicista começou a ruir no início do século XX, quando os cientistas mergulharam nas profundezas da matéria, e o que encontraram lá não foi matéria, foi mistério. Com o advento da física quântica, descobrimos que as chamadas partículas fundamentais não são partículas no sentido tradicional. Elétrons, fótons, prótons, nenhum deles é um objeto sólido com localização definida. Na verdade, são excitações temporárias de campos invisíveis. São ondas de possibilidade e só se tornam algo quando alguém as observa. É o que os físicos chamam de colapso da função de onda. O Prêmio Nobel de Física Eugene Wigner afirmou: não é possível formular as leis da mecânica quântica de maneira completamente consistente sem fazer referência à consciência. A própria observação, o ato de estar consciente, altera a realidade física. Isso foi demonstrado em experimentos como o da dupla fenda, no qual partículas de luz se comportam como ondas ou como matéria, dependendo de serem observadas ou não. Esse paradoxo foi amplamente explorado por físicos como John Wheeler, que cunhou o termo universo participativo. Mas as implicações vão ainda mais longe. O físico David Bohm, discípulo de Einstein, propôs a ideia de uma ordem implicada, uma realidade oculta, subjacente, que organiza o universo como um todo. Para Bohm, o mundo que percebemos é apenas uma projeção holográfica de uma dimensão mais profunda, um campo de informação não local que conecta tudo. Esse conceito encontra apoio na teoria dos campos quânticos, o modelo mais preciso da física atual. Segundo ele, o universo é feito de campos, e as partículas são apenas manifestações locais dessas ondas. Em outras palavras, você não é feito de átomos. Você é feito de padrões vibracionais dentro de um campo invisível. É como uma onda no oceano. Ela tem forma, direção, energia. Mas você não pode separá-la do oceano. A onda é o oceano em movimento. Assim também somos nós, expressões localizadas de um campo cósmico que se manifesta por meio de nossas percepções. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Federico Faggin, criador do microprocessador, afirma que os sistemas computacionais, mesmo os mais avançados, não chegam nem perto de replicar a realidade humana. A realidade clássica é apenas uma sombra. A realidade verdadeira é feita de significado, de sentimento, de consciência. Ele afirma que o que chamamos de realidade física é apenas a interface gráfica de um sistema muito mais complexo e sutil, que não pode ser visto, mas apenas sentido. Estudos contemporâneos da física quântica e da neurociência reforçam essa ideia. A hipótese do universo holográfico, proposta por Gerhard T. Hooft e Leonard Susskind, sugere que toda a informação do nosso universo tridimensional pode estar codificada numa superfície bidimensional. Isso significa que o que percebemos como profundidade e forma são projeções de algo que não está aqui no sentido físico. E isso muda tudo. Se o universo é uma projeção, então o que você chama de matéria pode ser apenas a representação perceptual de campos de informação que só ganham forma quando são experienciados. E se isso for verdade,
Então a própria ideia de que estamos dentro de um mundo físico cai por terra. Será que toda a sua experiência da realidade é apenas a superfície de algo infinitamente mais profundo? E se o que você sente como sólido for apenas uma ilusão construída para que a consciência possa jogar o jogo da existência? Imagine que cada célula do seu corpo é uma antena, sintonizada não apenas com os sinais bioquímicos do organismo, mas com um campo mais sutil, invisível, inteligente e consciente. Não é metáfora, é ciência emergente. Federico Fagen aponta que as 50 trilhões de células que compõem o corpo humano carregam não apenas DNA, mas a totalidade da informação do ser. Cada célula contém o todo, como se fosse uma miniatura holográfica do universo interior. Isso desafia radicalmente o paradigma reducionista da biologia tradicional, que vê o corpo como uma máquina biológica dividida em partes. Na verdade, essa visão está cada vez mais obsoleta. Pesquisas na área da epigenética, lideradas por cientistas como Bruce Lipton, mostram que o DNA não é o maestro absoluto da vida. O ambiente, as percepções e os sinais energéticos também influenciam diretamente a expressão genética. Isso confirma que o corpo não é apenas matéria, mas também campo vibracional, campo de informação. Esse entendimento se aproxima daquilo que antigas tradições espirituais sempre ensinaram, que o ser humano é composto por corpos sutis, físico, emocional, mental e espiritual, todos interligados por um campo de consciência que transcende o visível. Mas agora, a física está começando a alcançar essa sabedoria milenar. A neurociência também começa a revelar que o cérebro é menos um produtor de consciência e mais um decodificador, como um rádio captando frequências que já existem no ambiente. Pesquisadores como Carl Pribram, autor da teoria holonômica do cérebro, sugerem que o cérebro funciona como um holograma, não armazenando informações em locais específicos, mas codificando-as em padrões distribuídos. Essa estrutura holográfica ressoa com a ideia de que a mente está em todo o corpo, e não apenas contida no crânio. Agora pense, se cada célula sente o todo, então o seu corpo não é uma coleção de partes, mas um sistema vivo de comunicação constante, um campo consciente que responde à intenção, à atenção e até ao significado. Isso ecoa os experimentos de Dean Radin, no Institute of Noetic Sciences, que demonstram que intenções humanas podem afetar sistemas físicos, ainda que de forma sutil. O campo que você emite, seja emocional ou mental, modifica a realidade que você atrai. A física quântica já mostrou que o observador altera o experimento. Então por que o mesmo princípio não se aplicaria ao corpo, que é um campo que observa a si mesmo, mas há uma reviravolta? Se somos campos conscientes, por que ainda nos vemos como carne e osso separados uns dos outros? Porque vivemos presos a uma linguagem que nos condiciona a ver o corpo como um objeto e não como um processo. Somos ensinados desde pequenos que o eu está localizado atrás dos olhos, entre as orelhas, no cérebro. Mas isso é uma simplificação grosseira da realidade. O corpo é um fluxo, um rio de informação que se renova a cada segundo. Os átomos que compõem você hoje não são os mesmos de 7 anos atrás. E ainda assim, você continua sendo você. Por quê? Porque você não é os átomos. Você é o padrão, o campo de coerência que organiza esses átomos. Essa visão é reforçada por cientistas como Rupert Sheldrake e sua teoria dos campos mórficos, campos invisíveis que moldam a forma e o comportamento dos seres vivos. Embora controversa, a teoria ressoa com experiências empíricas. Como aves migratórias sabem exatamente para onde voar sem nunca terem aprendido? Como enxames de insetos ou cardumes de peixes se movem com sincronia perfeita sem um líder? A resposta pode estar em um campo compartilhado, uma inteligência distribuída, da qual você também faz parte. Agora leve isso para dentro de si. E se a dor que você sente não for apenas química, mas um bloqueio de campo? E se a intuição que você sente no estômago for a inteligência do seu campo tentando se comunicar? A medicina tradicional chinesa, o Ayurveda e outras práticas ancestrais sempre trabalharam com esse entendimento energético do corpo, enquanto o Ocidente apenas agora começa a reconhecer a importância do sistema bioelétrico do organismo. Mas atenção, esse não é um convite à superstição, mas à percepção. Porque quando você entende que cada parte do seu corpo está em constante diálogo com o todo, você começa a cuidar de si de forma diferente.
Alimentar-se, movimentar-se, pensar e sentir tornam-se atos sagrados de sintonia com o seu campo. E então surge uma pergunta inevitável. Se o corpo é um campo de consciência, quem ou o que está experienciando esse campo? Quem é o eu por trás da experiência? Você já se perguntou de onde vem a consciência? A ciência tradicional, por muito tempo, tentou nos convencer de que ela é um subproduto do cérebro, uma espécie de efeito colateral da atividade elétrica e química dos neurônios. Mas essa explicação não se sustenta. Há décadas, pesquisadores se deparam com um fenômeno intrigante. Experiências conscientes que ocorrem sem atividade cerebral mensurável, como nos casos de experiências de quase morte, EQMs, em que pacientes descrevem com precisão eventos ocorridos ao seu redor enquanto estavam clinicamente mortos. Esses relatos desafiam tudo o que acreditávamos sobre mente e corpo. Mas se a consciência não é criada pelo cérebro, onde ela está? Federico Fagin oferece uma resposta que vira a ciência de cabeça para baixo. Ele propõe que a consciência não é local, ela não está no cérebro. O cérebro é apenas um terminal de recepção. Como uma televisão não cria o programa que transmite, o corpo também não gera a consciência. Ele apenas traduz sinais vindos de um campo mais profundo, que contém inteligência, significado e você. Essa ideia encontra eco em diversas frentes da ciência de ponta. O físico Roger Penrose, ganhador do Nobel, e o anestesista Stuart Hameroff propuseram a teoria orquestrada da redução objetiva, sugerindo que a consciência emerge de processos quânticos nos microtúbulos das células cerebrais, ou seja, que a mente opera em um nível subatômico, muito além da bioquímica. Essa hipótese desafia o materialismo clássico e abre espaço para algo revolucionário. A consciência pode ser um fenômeno quântico. E aqui está a chave. No mundo quântico, as regras são diferentes. Um sistema pode estar em múltiplos estados simultaneamente, até que seja observado. É o famoso colapso da função de onda, que transforma infinitas possibilidades em uma realidade concreta. Mas quem ou o que faz esse colapso acontecer? Cada vez mais físicos e filósofos sugerem, é a própria consciência. O ato de observar não apenas influencia a realidade, ele a cria. O físico John Wheeler, que trabalhou com Einstein, dizia: o universo não existe de forma independente da observação. O ato de observar é um ato criador. Isso implica algo profundo. Você não é um espectador passivo da realidade. Você é um co-criador. Se isso for verdade, então o corpo não é o recipiente da mente. É uma manifestação temporária dentro do campo da consciência. A metáfora do drone proposta por Fagin ilustra isso com perfeição. Imagine que seu corpo é um drone biológico, operado remotamente por algo que não está aqui. Quando o drone perde o sinal, ele para, mas o operador permanece. A consciência não desaparece com a morte do corpo. Ela apenas muda de foco. Essa ideia é sustentada por milhares de relatos de EQMs, documentados em pesquisas de instituições sérias, como a Universidade de Virgínia, onde o Dr. Bruce Greyson passou décadas catalogando casos em que pessoas relatavam detalhes verificados de eventos que ocorreram enquanto estavam clinicamente mortas. As descrições envolvem sensações de paz, encontros com entes falecidos e uma percepção expandida do tempo e do espaço. Além disso, estudos de neurociência contemplativa têm mostrado que meditadores experientes conseguem desligar a percepção do eu corporal e fundir-se com um senso de consciência expandida. É como se deixassem de estar dentro do corpo e passassem a experimentar o campo como lar. Isso nos remete ao conceito de campo unificado, proposto por físicos como Nassim Haramein, que argumenta que toda consciência está interligada por uma rede vibracional invisível, mas há uma implicação que ainda não foi totalmente absorvida. Se a consciência está fora do corpo, ou melhor, se o corpo está dentro da consciência, então tudo o que você experimenta é moldado pelo seu foco de atenção. Emoções, pensamentos, até mesmo estados de saúde podem ser manifestações da frequência com a qual você está sintonizado. Isso dá um novo peso à ideia de criar a própria realidade. Não é mais uma metáfora espiritual, é uma afirmação quântica. Mas o mais profundo ainda está por vir. E se a morte não for o fim, mas uma transição para um campo mais amplo de percepção, será que o você, que pensa, sente e ama, poderia continuar existindo além do colapso do corpo físico?
Imagine o momento final da vida. O corpo cessa, os batimentos desaparecem. As máquinas dizem que não há mais sinais vitais. Para a ciência tradicional, tudo termina aí. Mas e se esse fim for apenas uma mudança de canal? E se a consciência, aquilo que realmente é você, simplesmente se desvincula do corpo como quem larga um controle remoto? É exatamente isso que Federico Faguin descreve com a analogia do drone. Para ele, o corpo é como uma máquina teleguiada. A consciência, que opera a partir de uma origem não local, apenas utiliza esse corpo biocomputador para interagir com esta realidade. Quando o corpo desliga, a consciência não se apaga. Ela apenas para de receber os dados daquele veículo. E de repente o operador percebe que existe um outro mundo ao seu redor, infinitamente mais vasto e mais real do que aquele que via através da câmera limitada do drone. Essa imagem pode parecer poética, mas é surpreendentemente próxima do que é relatado por milhares de pessoas que passaram por experiências de quase morte. Em um estudo liderado pelo Dr. Sam Parnia, pacientes que estavam clinicamente mortos, sem atividade cerebral mensurável, relataram percepções lúcidas do ambiente, encontros com familiares falecidos e um sentimento de expansão de consciência que transcende qualquer explicação neurológica. E mais impressionante, em muitos desses casos, os detalhes descritos foram posteriormente verificados como precisos. Esses relatos são consistentes em diversas culturas, idades e crenças. Como explicar isso sob a ótica materialista? A resposta mais honesta é: não dá. A morte, sob essa nova perspectiva, é um mito. Não um fim, mas uma transição. Um retorno à fonte de onde a consciência jamais saiu de fato. Mas, o que é essa fonte? Faguin e outros cientistas de fronteira sugerem que estamos imersos em um campo de consciência não local, que existe além do tempo e do espaço. Esse campo seria o verdadeiro substrato da realidade. O físico Erwin Schrödinger, um dos pais da mecânica quântica, já dizia: a consciência é singular, a pluralidade é apenas aparente. Na verdade, existe apenas uma mente. Isso implica que não estamos isolados. Somos expressões únicas de uma mesma consciência universal. Como feixes de luz passando por diferentes prismas, cada um de nós revela uma faceta do todo. E é por isso que a individualidade não é uma separação, é um ângulo de visão. Quando você morre, o prisma se desfaz, mas a luz permanece. A experiência única se dissolve na totalidade da consciência, sem perder sua essência, mas se fundindo a algo maior. Agora pense, se a consciência persiste além do corpo, então todas as nossas referências de realidade, espaço, tempo, matéria, são filtros, percepções limitadas adaptadas para este plano. Assim como nossos olhos só veem uma pequena faixa do espectro eletromagnético, nossos sentidos captam apenas uma fração do que existe. O que acontece quando o filtro desaparece? Místicos de todas as tradições falam de um momento de revelação, um despertar para a verdadeira natureza do ser. E, curiosamente, os relatos contemporâneos de EQMs descrevem isso de forma semelhante. Uma percepção de unidade, ausência de medo, compreensão instantânea e um sentimento de estar em casa. Tudo isso aponta para uma verdade mais ampla. Talvez nunca tenhamos realmente estado aqui. Talvez o corpo não seja o local da consciência, mas apenas seu avatar temporário. Federico vai além ao dizer que a autoconsciência, o momento em que um sabe que sabe, não é fragmentada, ela é total, porque não há partes na consciência pura. Assim, cada ser consciente é uma totalidade vista por um ângulo, não uma parte do todo, mas o todo visto de forma única. Essa visão resgata o sagrado da existência e redefine a inteligência como algo muito além do processamento de dados. A verdadeira inteligência é saber o que é ser, sentir o significado, não apenas decodificar padrões. É isso que nenhuma inteligência artificial pode simular, porque não se trata de calcular, trata-se de estar consciente. A morte, nesse contexto, é apenas a pausa de uma perspectiva. A consciência permanece, porque ela é o próprio tecido do universo. E quando você entende isso, algo dentro de você muda. Você não está aqui por acaso. Você é um campo consciente, experienciando a si mesmo num universo feito de consciência. O fim da jornada não é o vazio, é o reencontro. Mas se tudo isso for verdade, então quem você realmente é nunca nasceu, e por isso, nunca pode morrer. Se você chegou até aqui, de verdade,
Obrigado. É raro encontrar quem tope atravessar o véu com coragem e curiosidade. O que compartilhamos hoje não é só informação, é um convite, um chamado para olhar além da matéria, além dos sentidos e, talvez, além de si mesmo. Eu me lembro de uma noite em que fiquei horas observando o céu. Não buscava respostas, só queria silenciar. E, de repente, me veio uma sensação estranha. Não era eu olhando para o universo, era o universo se olhando através de mim. Um instante de presença tão agudo, tão íntimo, que tudo fez sentido. Ali eu compreendi, sem palavras, o que hoje tento traduzir neste vídeo. A realidade não é física, ela é sentida, ela é você. E se essa percepção fosse apenas o começo, com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook, O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Agora, se esse vídeo tocou algo aí dentro, faz um favor para o seu campo de consciência e dá um like. Comenta o que mais mexeu contigo. Sério, quero saber. E claro, se ainda não se inscreveu, essa é sua deixa. Aqui a gente não promete respostas prontas, mas garante boas perguntas e reflexões que bagunçam, expandem e às vezes até libertam. Ah, e ativa o sininho. Ele é tipo aquele alarme cósmico avisando que tem vídeo novo para sua consciência acordar. E antes de sair voando por aí, dá uma olhada nos 2 vídeos que estão aqui na tela. Não vou te contar do que se tratam. Onde estaria a graça nisso? Mas posso dizer uma coisa. Se você gostou dessa conversa, esses 2 vídeos vão cutucar ainda mais fundo. Um deles pode virar a chave de algo que você nem sabia que estava trancado. O outro? Bom, digamos que ele carrega uma revelação que pode mudar o modo como você entende o tempo. Curioso? Então escolhe com o coração. Ou melhor, deixa o campo te guiar. A gente se vê, ou melhor, se sente no próximo mergulho.